Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim: Porque o Senhor disciplina a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha o que é que o autor hebreu está nos ensinando. Que Deus disciplina todo aquele que ama. E que todo aquele que ele disciplina, ele o tem como filho. Se nós olharmos para a parábola do filho pródigo, nós vamos ver que ali é uma história de amor entre um pai e um filho. Um filho que de repente decide pedir ao pai a sua antecipação da herança. E o que é que isso significa? Como a gente pode interpretar isso? A gente pode interpretar que se alguém deseja receber a herança de forma antecipada, é como se ela considerasse que o dono da herança para ela já tivesse morrido. Ou seja, naquele momento, o coração do filho estava tão endurecido, voltado apenas para aquilo que o pai poderia lhe dar, que ele pede ao pai que lhe antecipe a herança para que ele saia de casa e vá viver uma vida independente do pai. E sabe o que é que o pai faz? O pai concede ao seu filho essa antecipação da herança. E o pai permite que o filho saia de casa e que o filho vá, que o filho gaste tudo aquilo que ele tinha recebido de forma antecipada. E quando eu faço um confronto disso entre o que está escrito em Hebreus e o que está escrito em Lucas 15, eu consigo entender que o pai, ele permite. E é assim que acontece na minha e na sua vida muitas vezes. Deus, enquanto nosso pai, ele permite que certas coisas aconteçam, coisas que muitas vezes são fruto da nossa própria vontade, que muitas vezes ele tem tentado nos alertar, nos ensinar que aquilo não é para nós, mas nós ficamos ali de forma insistentemente pedindo para ele. E a gente sabe que a palavra dele diz que tudo aquilo que a gente pedir, crendo a gente recebe. A gente também sabe que a palavra diz que todo aquele que pede, recebe. Então tem coisas que você vai pedir a Deus e que não é a vontade de Deus para a sua vida, mas que ele vai permitir até mesmo te entregar, para que você entenda que a sua vontade nunca será melhor do que a vontade dele. E olhando para o pai lá de Lucas 15, nós observamos que o pai permitiu que o filho fosse. Aí você vai dizer assim, Suiane, mas o filho voltou para casa e o pai recebeu, o filho recebeu. Mas o pai em momento nenhum foi atrás do filho para o filho voltar. O pai ficou na porta, pronto, disposto, disponível, com o coração cheio de amor, amando o filho da mesma forma. Porque Deus também não nos deixa de amar por causa das nossas decisões erradas. Ele sempre está lá esperando nós voltarmos de volta para casa. Mas assim como aquele pai, ele não vai atrás de nós. Por quê? Porque ele deixa que nós venhamos a ele por nossa livre e espontânea vontade. E a palavra está dizendo que ele disciplina todo aquele que ama. E a disciplina do pródigo ali, da parábola de Lucas, é aquele tempo que aquele jovem, ele fica na rua comendo a comida com os porcos, sabe? Que ele fica ali de forma desprezível. Que ele que poderia estar vivendo com seu pai, desfrutando de tudo que o seu pai tinha, ele agora está padecendo necessidade. Ele está mendigando o próprio pão, o próprio alimento diário. Por quê? Porque ele não tinha entendimento, porque ele foi imaturo e não soube o que era ser filho daquele homem ali na parábola. E às vezes acontece isso conosco também. E nós temos que entender que Deus nos ama tanto que ele vai nos disciplinar, ele vai nos corrigir. E que a disciplina e a correção de Deus nunca será para nos matar, mas será para nos fazer evoluir. Será para nos fazer compreendermos que nós temos toda e total dependência de Deus, porque sem Deus nós não somos nada.
Sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus nós somos impotentes. E muitas vezes nós queremos conquistar as coisas na força do nosso braço. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas como queremos e ficamos esperneando como crianças mimadas, imaturas, dizendo assim: Deus me dê, Deus me dê, Deus me dê. E sabe o que é que Deus fica olhando para nós? Eu penso, é que é a minha imaginação santificada. É que Deus olha para nós e diz assim: ela não sabe o que é que está pedindo. Porque se eu entrego isso para ela agora, ela vai se perder, ela vai sofrer, ela vai se frustrar, ela vai se decepcionar porque ela não está preparada para receber. Foi o que nós falamos também sobre isso no módulo anterior. Às vezes nós estamos imaturos. E se nós estamos imaturos, se nós não alcançamos o nível de maturidade necessário para receber algo de Deus, se Ele nos entrega, não vai ser para o nosso bem. Aquilo vai findar trazendo coisas na nossa vida, consequências nas nossas vidas que são desagradáveis, que gera dor, que gera sofrimento, mas Ele é o Pai que nos ama. E Ele é o Pai que nos disciplina. Ele é o Pai que corrige a nossa rota, que nos coloca de volta para o prumo, sabe? Para o caminho certo, para o caminho que nos leva a Ele. E esse caminho, ele é um caminho estreito. A palavra de Deus diz: entrai pela porta estreita. Porque existe uma porta muito larga que leva vocês à perdição, mas a porta estreita, a porta que vocês passam prensados, elas levam você para o caminho da vida eterna. E essa porta é tão estreita que não tem nada que a gente possa carregar conosco para entrar por essa porta. Nem pessoas, nem coisas. Ela é uma porta que só passa você diante de Deus. Tem certos momentos na nossa vida que nós vamos precisar entender que somos nós e Deus, que nós vamos ter que olhar para Deus face a face, que nós vamos ter que prestar contas com o Senhor. O Senhor entregou talento a todos nós. Todos nós temos algo de Deus dentro de nós. Todos nós. Não tem ninguém na face da terra que não tenha algo de Deus dentro dele. Por pior que essa pessoa possa ser, por maior que sejam as atrocidades que essa pessoa já tenha cometido, crimes, não importa. Essa pessoa tem algo de Deus dentro dela. E sabe o que é que a vida dela ainda não encontrou um rumo? É porque ela ainda não parou para se permitir entender que ela é filha de Deus e que se ela está passando por qualquer coisa, uma consequência, fruto de uma má escolha, fruto de uma má decisão, é porque Deus está disciplinando, Deus está corrigindo. Mas esse mesmo Deus que corrige é aquele pai que também fica na porta, esperando de forma ansiosa o filho voltar para casa. É aquele pai que, quando o filho volta, todo maltrapilho, todo maltratado, ele lhe dá uma sandália nova, ele dá uma nova veste, ele coloca um novo anel no seu dedo, ele manda preparar um banquete, ele manda convidar pessoas e ele diz: aquele meu filho que estava perdido, hoje ele foi encontrado, porque ele passou muito tempo comigo, mas ele nunca soube que era o meu filho. Mas eu precisei deixar que ele fosse corrigido pela vida, que ele colhesse as consequências das más decisões dele, para que hoje ele voltasse para casa, ele caísse em si, porque quando ele volta para casa, ele cai em si e ele diz assim: eu sei que eu tenho um pai. E eu sei que se eu voltar para meu pai, eu não vou passar por nada disso que eu passei até aqui. Ei, você e eu, nós temos um pai. Se tem alguma coisa na sua vida fora da rota, volta para o pai. Reconhece que você errou. Existe um caminho que nos leva a Deus, chamado caminho do arrependimento. Nós só precisamos nos arrepender e confessarmos diante de Deus as nossas falhas, as nossas fraquezas. Dizermos para Deus: olha, Senhor, eu pisei na bola com o Senhor. Eu virei as costas para o Senhor, eu não deveria ter te abandonado, eu não deveria ter feito as coisas dessa forma, eu fui buscar os meus interesses próprios, mas o Senhor tenha misericórdia de mim, perdoe por eu ter feito tudo isso. E sabe de uma coisa? Ele está na porta esperando por mim e por você. Quando a gente reconhece, Ele nos abraça, Ele nos dá sandália, sandália significa destino, Ele nos dá uma nova veste, uma nova oportunidade, ele nos limpa de toda imundícia e nos coloca vestes novas, que simbolizam a nova vida. Ele coloca um novo anel no nosso dedo, que significa aliança, ele restaura a aliança.
E é isso que nós precisamos compreender. A disciplina de Deus nunca será para te matar, porque Ele só disciplina a quem Ele tem como filho. Davi pecou, se arrependeu, voltou para Deus, mas a consequência veio na vida dele. E não é diferente comigo e com você. Nós temos que ter essa maturidade de filho e sabermos que quando a gente faz algo que é um ato de desobediência àquilo que Deus deseja de nós, vão vir consequências na nossa vida. E que essas consequências não é para nós carregarmos fardos de culpa. Porque o diabo é quem fica apontando o dedo para a gente e nos acusando, querendo que a gente se sinta culpado. Não, Deus não quer que a gente se sinta culpado. O que Ele espera é que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente. Verdadeiramente, porque a palavra diz que há um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Então, quando Ele vê verdade em nós, quando Ele vê que a gente caiu em si, que a gente voltou, que a gente entendeu, que a gente se arrependeu, que a gente entende que Ele é o Pai, que a correção dele é para o nosso bem e que a gente está disposto a fazer diferente, que a gente está disposto a viver aquilo que Ele tem para nós, Ele vai e nos restaura por completo. E nós somos reconciliados com Ele. Porque Jesus já fez isso por mim, por você. Isso é o que eu estou dizendo para você, não é uma suposição. Não é será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que se eu me arrepender e voltar para Deus, Deus vai me aceitar? Não, não é um se. Ele vai. Por quê? Porque Jesus já tomou sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Jesus, ele fez dele a nossa justiça. Por causa do sangue de Jesus, nós já fomos justificados em Cristo. Nós fomos reconciliados com Deus. Jesus nos deu acesso ao Pai. Então, se você estiver disposto a se arrepender dos seus maus caminhos, se você estiver disposto a recalcular a sua rota, não importa o que você está passando, não importa o que tão cruel você já tenha feito. Se você tiver tirado a vida de alguém, não importa. Se você decidir voltar para Cristo agora, se você decidir reconhecer que você errou, você pode até sofrer as consequências disso. E você vai aguentar essas consequências de cabeça erguida, sabendo que você é amado por Deus e que você é filho dele. E que toda essa correção, toda essa consequência, toda essa disciplina é fruto de amor de Deus pela sua vida. É fruto do amor de Deus pela nossa vida, pela minha e pela sua vida. Então é isso que nós precisamos compreender. Que Deus é esse Pai de amor que nos disciplina, mas que nos ama. Porque Ele só disciplina a quem Ele ama. Quem Deus não ama, Ele não vai ficar disciplinando. Por isso que Ele disciplina a todos, porque Ele ama a todos nós. E nós precisamos compreender isso como uma verdade, não como um peso, mas como uma verdade de trazer mudança e transformação para mim e para a sua vida. É isso que nós precisamos compreender. Então, que o Senhor, Ele venha trazer à sua mente, à minha mente, à luz, esse relacionamento maduro, esse relacionamento sincero com Deus, sabe? Que não tem nada maior, não tem nada que nós possamos fazer que Deus vai nos amar mais ou que deixarmos de fazer que Deus vai nos amar menos. Não existe, porque Ele é amor, Ele nos ama não é por quem somos, mas é por quem Ele é. Ele não é o nosso pai por mérito, é porque ele escolheu que daria o seu filho, que nos reconciliaria com ele. É porque antes da fundação do mundo ele já escreveu todos os nossos dias, ele já nos formou nele. E nós somos filhos. Você não é órfão, você não é indesejado, você não é alguém que não tem pai, que não tem uma referência, você tem o Pai. E o Pai ama você, o Pai ama a mim. E eu quero que você tenha essa convicção plena desse amor que Ele tanto fez por mim e por você, ao ponto do seu coração transbordar e você dizer assim: Senhor, realmente me perdoa, porque eu vacilei, eu saí da rota, eu saí dos teus caminhos, eu fiz o que o Senhor não aprova, mas eu estou aqui. Eu estou diante do Senhor dizendo que eu quero voltar, que eu quero ficar novamente em casa, sabe? É isso que nós precisamos entender. E para encerrar, que você também entenda que se você é o filho que ficou dentro de casa, não seja como aquele não, porque aquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo, ele estava dentro de casa com o pai, ele tinha acesso a tudo que o pai tinha, mas ele não se sentia filho,
Porque ele olha para o pai e diz assim: olha, meu irmão foi, fez tudo de ruim, voltou e agora você está dando uma festa para ele. E você nunca me deu uma festa. E o que é que o pai diz àquele filho? Ele diz assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, desfruta. Só que às vezes a nossa mentalidade é tão pequena que quando a gente vê Deus fazendo algo por alguém, Deus abençoando alguém, um irmão nosso, que é uma pessoa que estava perdida e Deus está trazendo de volta, Deus está reconstruindo a vida daquela pessoa, que a gente faz, Deus não faz na minha vida, faz na vida de fulano, fulano não vale nada, fulano não presta, fulano é isso. Gente, aprenda a desfrutar. Nós somos filhos. Tem filhos que estão dentro de casa e não estão desfrutando da paternidade. Tem muita gente dentro da igreja que não desfruta da paternidade de Deus. E tem muita gente que Deus está tirando da rua e trazendo de volta, que está entendendo o que é ser filho. E às vezes a gente não compreende. O que nos falta é entendimento. E a palavra é muito clara quando ela diz: o meu povo perece por falta de entendimento. Porque a gente já é filho. E eu espero que tudo isso que nós conversamos aqui possa trazer para você edificação, que você tenha a sua paternidade com Deus plenamente restaurada. No nome de Jesus, que você entenda que você já é herdeiro, que você já é abençoado. Deus nos abençoou, sabe, nele, antes da fundação do mundo. Tem gente que pensa assim: eu vou buscar a minha bênção. Eu vou para a igreja hoje atrás da minha bênção. Gente, isso é coisa de menino. Deus já nos abençoou, definido. A gente já é abençoado. A gente vai para a igreja buscar ter o caráter transformado, ser lapidado, ter a vida transformada e não ficar atrás de alguém que chega e bota a mão na nossa cabeça e diga: Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Isso é meninice. A gente precisa ter um relacionamento maduro com Deus. Entender que nós já somos filhos, já somos herdeiros, já fomos reconciliados, somos a justiça de Deus por meio de Jesus Cristo. E agora, com maturidade, com a mente convicta de quem somos, precisamos só tomar posse daquilo que já é nosso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele diante de ti e vá contigo por todos os teus caminhos.